dessa mesma rede de conversas com as famílias, com educadores da escola, sobre temas que nós temos nas reuniões de pais, nos encontros com as famílias, em todos os momentos nos quais vocês trazem questões importantes, a gente tem identificado alguns campos temáticos de importância na contemporaneidade. E a gente está aqui com a Julieta, que em muitos momentos já faz parte da nossa referência como formadora aqui na escola, em situações com a equipe. Julieta é mestre e doutora em psicologia clínica, foi se especializando, e eu gosto muito desse tempo verbal, né, em infância, e tem nos ajudado, tanto aos educadores como às famílias, a entender um pouco alguns dos fenômenos da contemporaneidade na vida das crianças. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. A vida não é um videogame, aborda entre a virtualidade e a realidade na era das intoxicações eletrônicas. Eu trouxe o meu celular eu falei, eu vou ter que avisar, eu não estou intoxicada ainda, eu vou usar o celular para que a Ina, diretora do ensino médio, e a Joana, diretora do ensino fundamental 2, nos ajudem com as perguntas. Eu sei, para os que vieram na primeira palestra, com o Christian Dunker e a Vera Iaconelli, que a gente tem um desejo muito grande de perguntas individuais com um microfone. Mas a gente percebe que muitas vezes elas tomam um tempo e um protagonismo que não permite um número maior de questões. Então, a gente tem exercitado as nossas perguntas via esse link. Vocês podem entrar no site do Santa Cruz e começar a enviar as perguntas. A Joana e a Ina vão fazer ali uma seleção, um agrupamento dessas perguntas e vão representar um pouco a fala de vocês nessa noite. A Julieta vai falar por aproximadamente 1 hora e aí a gente abre para um bom diálogo, tá certo? Sejam muito bem-vindos, todos. Boa noite, é um grande prazer estar aqui com vocês, nessa possibilidade de tecermos um diálogo entre escola, pais, clínica, que é meu métier cotidiano, trabalhar na clínica do atendimento daqueles que sofrem, entre eles crianças. Então, estou aqui para poder compartilhar com vocês as questões que as crianças dos nossos tempos nos colocam, para que a gente possa pensar juntos como avançar. Então, como ponto de partida para falar desse tema, é fundamental que a gente não tenha uma condição de saudosismo. A gente não está aqui dizendo que outrora os tempos foram melhores e que agora a gente tem uma situação que seria melhor voltar ao passado. Para nada. A gente parte da ideia de que cada época tem os seus ideais e que, junto com isso, também tem as suas formas de sofrimento. E, portanto, a gente precisa poder escutar que formas de sofrimento são essas. Dentro disso, também é importante considerar como, em cada época, há uma forma diferente de elaborar as vivências que se tem. A maneira como as pessoas falavam de si na época do gênero literário do romance era uma. A maneira como as pessoas passaram a contar a história da sua vida após o cinema hollywoodiano é outra. Muitas vezes a gente conta as histórias como num certo apresentamento de uma cena, de um conflito e depois de uma resolução plena do conflito. Bom, e na atualidade, a maneira como as pessoas têm de falar de si
também muda. Não dá na mesma quando a extensão discursiva que se tem para falar, muitas vezes se reduz a 140 caracteres do Twitter, que recentemente aumentou um pouquinho. Mas tenho uma jovem que me disse, eu penso em 140 caracteres. Esse é o tamanho que meu enunciado tem. Então, vejam como mudam as formas discursivas que circulam na sociedade e também isso tem consequências para como cada um de nós se representa no discurso. Por isso que a gente sempre tem que pensar a questão dos ideais sociais de um tempo e os sintomas e as formas de sofrimento de uma época como duas caras da mesma moeda. Isso anda junto. Então, é importante que a gente pense que epidemias diagnósticas da contemporaneidade, como depressão, hiperatividade, déficit de atenção ou autismo, falam das formas como nós temos sustentado as nossas relações sociais. A gente, para nada, está reduzindo essas patologias a uma condição puramente da relação. A gente não está aqui apagando as condições neurofisiológicas com que nascemos e que não são iguais para todo mundo. Mas a gente está colocando aqui um peso importante que as experiências de vida têm para a estruturação de todos nós. Porque nunca essa estruturação psíquica ela está garantida pelo neurobiológico. A gente pode nascer com condições diferentes, mas a gente sabe que as experiências de vida que a gente tem são decisivas. E nessas experiências de vida, para se estruturar ao longo do tempo da infância, porque a gente sabe que o tempo da infância é o momento dessa estruturação, o outro tem um lugar importantíssimo para nós. Um outro familiar, seja aqueles que cuidam mais diretamente de nós, seja a família extensa, mas também um outro escolar e um outro sociocultural são decisivos para quem nós nos tornamos. Ou seja, esse outro interpela a criança e tem, portanto, consequências decisivas para quem essa criança irá se tornar. Inclusive, o próprio exercício da função materna e paterna não são competências individuais, são completamente perpassadas pela sustentação social que se tem ou não em cada época ou em cada cultura. Bom, então, vejam, a gente está numa condição contemporânea de... O que quer dizer essa intoxicação eletrônica? Nós, desde o advento da internet móvel, porque isso produziu um salto, era muito diferente quando a gente se sentava numa CPU do escritório. A partir do momento em que a gente passa a ter acesso a uma internet móvel e a gente anda com uma janela virtual no nosso bolso, aonde quer que a gente vá, a gente produziu um salto no acesso à informação. A gente tem um acesso à informação sem precedentes. Talvez só comparável na história da humanidade ao salto que se produziu com o surgimento da imprensa e da possibilidade de acesso a livros a todas as pessoas. Naquela época também teve fake news, tinha muita impressão falsa, mas agora isso adquire uma virulência muito mais forte e radical. O fato é que a gente passa a ter o nosso sistema perceptivo inundado por centenas e centenas de imagens e de informações por dia. Muitas vezes a gente não tem tempo sequer, então, para evocar aquilo que a gente viu ou que a gente viveu ao longo do nosso dia. Nosso sistema perceptivo ele é permanentemente inundado e se suprime, então, um tempo que é necessário para a tramitação dos nossos acontecimentos de vida, que é essa elaboração. A gente vive,
A gente esquece, às vezes esse esquecimento do que a gente viveu, ele é completo no sentido de que a gente não consegue evocar muitas das vivências que se foram fundamentais para nós. Por exemplo, as vivências que a gente tem antes de se tornar falante, as vivências que a gente tem até aos 2 anos de vida, elas não são evocáveis. Os outros precisam contar para a gente o que nos aconteceu. Mas que a gente não consiga rememorar isso, não quer dizer que isso não ficou marcado em nós. São impressões extremamente profundas e estruturantes para quem a gente irá se tornar. Então, muitas dessas impressões, dessas inscrições e dessas marcas, elas nem sequer são possíveis de serem rememoradas. Algumas a gente pode rememorá-las com muito esforço. Mas há uma outra forma de esquecimento, que ela também é absolutamente necessária para a formação do nosso pensamento, que é simplesmente tirar da consciência. A gente vive algo, a gente tira isso da consciência e depois, de noite, quando a gente está jantando com a família e alguém nos diz, e aí, como foi teu dia hoje? A gente evoca, a gente rememora. E, ao rememorar, a gente coloca os tintes, a força em alguns pontos e em outros a gente vai tendo como uma foto velha dos anos 80, então própria da infância de muitos de nós, essas cores mais esmaecidas, essas cores mais queimadas. Mas isso é central, porque entre a vivência e a elaboração há um tempo, e somente daí se dá lugar a uma experiência. É pela experiência que a gente rememora e a gente evoca e a gente realinhava as vivências da nossa vida, podendo produzir com isso algum saber. Porque não é no ato do acontecimento que aquilo que se passa na nossa vida adquire a sua importância. Isso acontece só depois. Só depois a gente sabe que importância teve ou não certo acontecimento da nossa vida. Nessa hora eu sempre lembro da poesia musicalizada pelo Caetano Veloso, quando ele diz: o zóio da cobra verde, hoje foi que a reparei, se a repara-se há mais tempo, não amava quem amei. Quer dizer, a gente só sabe depois. Na hora do acontecimento, a gente não sabe que peso isso vai ter. Então, vejam que quando a gente passa a ficar invadido por tantas e tantas imagens, se perde esse tempo da evocação e da rememoração. Digo mais para vocês, as próprias crianças estão submetidas a isso quando sempre tem um livro mais a ler, sempre tem um filme mais para ver na última temporada. E cada vez que a gente relê um livro ou revê um filme, a gente também se rehistoriza e se repensa. Quando a gente vê, hoje em dia, um filme que a gente gostou há 20 anos atrás, a gente se repensa. A gente passa a pensar por quê? Vou fazer uma baguncinha aqui. A gente gostou tanto do que a gente viu, se a gente continua gostando, ou a gente pode dizer, eu já não tenho mais nada a ver com isso, onde é que eu estava com a cabeça para gostar dessa história? Então, ao rever, a gente se rehistoriza. Por isso que as crianças tantas vezes nos pedem, de novo, de novo. O de novo faz parte, gente, muitas vezes perde essa possibilidade de realinhavar o que está acontecendo na nossa vida. Eu estava contando um tempo atrás que eu tenho um amigo da área da cultura que brinca com esse ditado que diz: morro e não vejo tudo. Morro e não vejo tudo. É um ditado pelo qual, na cultura, se marca que o ser humano é muito surpreendente e que, então, sempre tem lugar a uma invenção a mais que a gente não vai testemunhar. No entanto, ele brinca justamente marcando a compulsividade da era das intoxicações eletrônicas, dizendo: vejo de tudo e não morro. Ele inverte o ditado, e ao fazer isso, ele nos aponta para o
mortificante, quão mortificante é esse excesso, porque a gente tende a ter a ilusão de que quando a gente está atento à última notícia, essa característica da notícia, hoje em dia, que é tudo errado em tempo real, não é? Para a desgraça dos jornalistas, que sabem quão importante é o tempo da elaboração para que a gente possa tramitar o valor de um acontecimento. Isso cria uma compulsividade que, longe de vivificar-nos, nos mortifica, porque suprime o tempo da elaboração subjetiva. Muitas vezes a gente pensa uma coisa e a gente tem a sensação, bom, mas alguém já deve ter pensado, já deve ter dito, ou seja, a gente vê o sujeito cair junto com os seus gadgets eletrônicos como uma obsolescência programada. Então, vejam, não são pequenas as questões que a gente tem. Separei algumas que eu quero trabalhar, que é como, na atualidade, a gente tem uma criança que tem um acesso à informação sem precedentes. Hoje em dia, quando a gente pergunta para a criança, quem sabe, para quem a gente poderia perguntar isso? A criança, ela não duvida, ela diz para o Dr. Google. O Google sabe. Ou seja, ela deixa de se endereçar para os professores ou para os entes queridos próximos, para um avô, para uma avó, para a mãe e para o pai, e ela marca que o lugar do saber é a internet. Então, a gente tem uma criança com um acesso à informação sem precedentes. No entanto, ela muitas vezes não tem com quem singularizar as suas investigações para construir aquilo que a gente chama de pulsão epistêmica. O que é isso? O desejo de saber. O desejo de saber, ele não nasce pronto, ele não nasce montado. Ou seja, como é que, diante de uma criança que está abarrotada de uma possibilidade de informações, como é que a gente vai cultivar a curiosidade? Porque a curiosidade, ela implica um certo enigma, um certo vazio, um certo tempo para se produzir uma pergunta. Será que a gente está com tempo para se produzir perguntas, quando sempre a gente tem a impressão de que tem uma informação a mais que a gente não domina? Como, além disso, filiar a criança a certos ideais da cultura que implicam a renúncia a satisfações imediatas quando a gente funciona com uma lógica compulsiva? Muitas crianças, elas brincando, por exemplo, estão no consultório comigo, brincando de um certo jogo qualquer, um joguinho de percurso, por exemplo, que elas escolheram, e diante da perda, ou diante do simples fato delas terem sido ultrapassadas no percurso que a gente está jogando, me dizem reiniciar, reset. Bom, ou seja, aqui se marca algo que é da ordem mesmo de uma compulsividade. E, bom, olha, o jogo ainda não terminou. Como é que você sabe que você já perdeu? Você só foi ultrapassado. A gente precisa de um tempo para que isso possa se decidir. Como fazer objeção ao isolamento narcísico que captura cada um no fascínio virtual, dando a ilusão de que a vida seria uma sucessão de cenas individuais e performáticas, desatreladas no nosso entorno social e afetivo. Cenas como a de Suzano nos fazem perguntar por isso. Ou seja, essa dimensão trágica nos aponta um risco de que a gente pense que a vida é um videogame. A gente também pode situar isso de uma cena, numa situação um pouco mais cômica, como me dizia um paciente nesses dias, me contando uma piada que ele recebeu pela internet. Ele me disse assim: a internet caiu lá em casa, saí do quarto e sentei com o pessoal para jantar, acho que eles eram a minha família. Bom, ele me diz isso em tom irônico, mas é um pré-adolescente que me fala disso. Então, vejam que não são pequenas as questões que a gente tem. E temos algumas pistas, ainda bem. Temos 2 livrinhos bem interessantes, um que se chama A Sociedade Excitada,
que foi lançado há algum tempo, e outro chamado A Sociedade do Cansaço. O Han, em Sociedade do Cansaço, nos fala como, na atualidade, a gente tem adoecido pelo excesso. O paradigma das doenças da contemporaneidade não são mais as da infecção por bactérias ou da contaminação por vírus, em que um sistema imunológico não conseguiu se defender de algo externo. A gente tem uma doença do excesso. A gente padece de burnouts, a gente padece de hiperatividades. São doenças do excesso. E há uma cultura que elogia o fato de sermos multitarefas. E o Han nos diz, qualquer animal é multitarefas. Se tem algo que é um ganho cultural para o ser humano, é a possibilidade de contemplação. E, para isso, ele cita ninguém menos do que o Walter Benjamin, que diz: o tédio profundo é o pássaro onírico que choca o ovo da experiência. Justamente porque é nesse momento em que a gente dá lugar para esse ócio, ou quando uma criança nos diz, não tem nada para fazer. Na contemporaneidade, quando uma criança diz não tem nada para fazer, se produz muitas vezes um desespero dos adultos que pensam que então é preciso entuchá-la de monitores na festa, para que a criança encontre os trilhos do brincar, ou de monitores virtuais para preencher esse espaço vazio. E a gente deveria dizer que ótimo não ter nada para fazer. Porque é desse nada que muitas vezes surgem as invenções e as brincadeiras mais interessantes. No consultório é assim. Às vezes eu recebo crianças que elas chegam esgotadas e dizem, eu não quero fazer nada. E muitas vezes eu digo, bom, tá bom. Às vezes é preciso não fazer nada. Quer sentar aqui? Bom, eu vou fazer um chá para mim. Quer me acompanhar para fazer um chá? Um chá? Um chá. Tem esses chás aqui. E aí surgem as conversas mais interessantes. Ou, tá bem, eu vou ali molhar as plantas do jardim. Quer vir comigo? E aí a gente começa a conversar das plantas e a criança faz o quê? Ela produz uma evocação de algum outro momento da vida e me diz, sabe, eu lembrei aqui de uma coisa. E as conversas para valer na vida são dessa maneira. Hoje em dia a gente tem uma maneira de querer forjar a conversa que parece uma pauta de uma multinacional. Pelo espelho retrovisor no carro diz para as crianças, como foi hoje seu dia? Bom, e não é dessa maneira que a gente consegue elaborar o que nos acontece. Trago aqui também para vocês um outro livro da Maria Rita Kell, O Tempo e o Cão, Atualidade das Depressões, em que ela nos fala de como a gente vive numa sociedade que hipervaloriza o objeto de consumo em detrimento do lugar da palavra e da narrativa que dá lugar à elaboração de uma experiência. Isso cria um desligamento dos outros em prol da própria fantasia e cultua-se um estado de euforia em que qualquer tristeza causa estranhamento. Então, passa a ser proibido falar do que é encrenca, da tristeza, de dizer para o outro que a gente não está super bem, o tempo inteiro. E de que a gente precisa poder pensar junto com o outro aquilo que nos aflige. Então, somando um grãozinho de areia a esses pensadores, eu tenho pensado o que acontece na atualidade com esse nome, sujeito wireless, sujeito sem fio. Porque a gente passa a poder estar muito perto de quem está longe, mas a gente acaba ficando longe de quem está perto. A gente não está mais onde a gente está.
E, além do mais, a gente não tem tempo nenhum, porque com essa maquininha a gente carrega o trabalho aonde quer que a gente vá. Até mesmo se a gente tem uma insônia às 4 da manhã, isso se cria ali a pressão de que a gente seja produtivo na nossa insônia. Antes, quando a gente tinha uma insônia, era uma espécie de momento silencioso para a gente ficar com os nossos pensamentos, né? Agora, não mais. E vejam, o Freud nos diz algo num texto chamado O Escritor Criativo e o Devaneio, um texto de 1908, que é o fio do desejo, aquilo que alinhava passado, presente e futuro. E quando a gente fica sujeito a essa compulsividade do mundo digital, um mundo guiado pela fama e pela difamação que circula nas redes sociais, a gente vai se encontrando com um sujeito wireless, um sujeito que perde o fio do desejo para alinhavar aquilo que acontece na sua vida. Então, vejam, quando a gente fala de intoxicações eletrônicas, a gente não está falando desse tablet que é largado na mão de uma criança para que ela não corra pelo restaurante, não perturbe ninguém no avião e não faça barulho numa sala de espera. Isso começa quando, já na relação de uma mãe com o seu bebê, no lugar que é preciso que haja um tempo para que a gente entenda o que um bebê que está chorando quer, ou o que um bebê que não quis mamar, o que ele está querendo, ou por que ele não está mamando. Nessas brechas necessárias para que a gente produza um enigma, porque isso produz um enigma. Quando o outro não responde ali onde a gente esperava, isso introduz um enigma. O que será que está acontecendo? Por que será que o bebê não quer mamar? Por que será que ele está chorando? Isso causa um enigma e a gente precisa de um tempo para, então, produzir uma resposta junto com esse bebê. Ali se interpõe uma busca no Dr. Google. Então, por exemplo, meu filho não quer mamar. O que o Dr. Google vai nos dizer? Provavelmente, uma das primeiras vai ser transtorno alimentar. Essa busca eu não fiz, mas um dia às 4 da manhã, quando eu perdi o sono, eu digitei "o meu filho é", e o Dr. Google completou: agitado, nervoso e hiperativo. Essa foi a resposta do Dr. Google. E depois eu coloquei "o meu filho tem", e a primeira resposta foi autismo leve. Ou seja, entre as 4 respostas, 2 eram as das principais epidemias diagnósticas da contemporaneidade. E isso retroalimenta uma patologização, porque a gente diz, vai que era isso que eu queria saber e não sabia. Vejam como se realiza esse lugar oracular, em que a gente suprime o lugar do enigma no encontro com o outro, e em lugar disso a gente passa a fazer operar um conhecimento que é anônimo, porque ele está completamente fora de contexto. O Dr. Google é um mau doutor porque ele não sabe com quem ele está falando. Nos lança, nos pulveriza para um anonimato. Então, sem falar dos corretores de digitação, que deliram por eles mesmos, né? Eles nos impedem de errar, cometer os nossos erros, ou seja, cometer os nossos atos falhos. E no lugar disso, eles produzem uma fala em que eles deliram sozinhos, em que a gente já não se reconhece no que a gente disse. Mas não é mais não se reconhecer numa divisão entre o que era a nossa intenção e o que inconscientemente acabou aparecendo ali, apesar das nossas intenções. Aquilo já não tem mais nada a ver com nada. A gente precisa fazer um esforço para que, no que a gente digita, a gente possa comparecer como sujeito. Então, que interessante é essa espécie humana, que, em nome da eficácia, ela é capaz de substituir a ela mesma, pela automação. Não só pela questão do que seja a automação mecânica, mas também pela inteligência artificial. Recentemente, um colega me disse algo muito interessante quando eu fui para Curitiba. Ele disse, a gente fala tanto de inteligência artificial, está na hora da gente falar um pouco da nossa imbecilização artificial também. Ou seja, que consequências isso tem para nós.
Então, vejam que, quando a gente deixa de perguntar para o próximo o que ele pensa daquilo que nos aconteceu, a gente faz cair o valor da construção da experiência. Isso está na ordem do que o Agamben chama a expropriação da experiência. E a gente passa a querer que, por um saber anônimo e técnico pela internet, a gente encontre as resoluções da nossa vida. Bom... Então, vejam como a gente vai se encontrando com essa condição de uma queda da subjetividade, em que a gente sente que aquilo que a gente pensa não tem mais valor, porque há um conhecimento onisciente que mora na internet. As crianças têm essa ideia. As crianças têm a ideia de que elas vão poder aprender tudo por tutoriais. Como uma criança que me dizia, ganhou patins, e, claro, as crianças hoje em dia têm a ilusão de que basta ganhar o patim ou o skate, que elas vão sair fazendo piruetas, né? Porque o poder está do lado do objeto. E... quando eu digo para ela, olha, se está tão difícil, vai no parque tem professores que podem ensinar. Não, eu vou aprender por um tutorial. Como se fosse possível fazer isso sem alguém te segurando, te mostrando a postura, e mais ainda, como se fosse possível aprender a fazer isso sem ralar o joelho. Quer dizer, para construir um saber, a gente paga um pouquinho com o nosso corpo. A gente quer que não seja plenamente, por isso que há uma grande economia quando há uma geração que passa para outra uma transmissão do que aprendeu, porque senão cada um de nós teria que ter padecido o mesmo que o primeiro homem das cavernas. Então, algo se passa e se poupa o corpo. Esse é o valor da transmissão simbólica. Mas um pouquinho a gente tem que pagar com o nosso corpo. Ou seja, o saber que a gente arma na vida é porque algo nos alegrou ou porque algo nos doeu. É porque a gente foi afetado. Sem isso, não tem produção de saber. O que acontece? Quando a gente passa a ficar lançado a essa arena virtual que é a internet. Vejam que coincidência, o like ou o dislike é o mesmo símbolo que, reza a lenda, era para saber se um gladiador deveria ser poupado ou não. Então vejam como na internet há uma lógica da fama e da difamação. Muitas vezes, na atualidade, quando a gente pergunta para uma criança o que você quer ser quando crescer, ela nos diz famoso. E como? Sendo youtuber. Eu digo, tá bem, mas você vai falar de que assunto? Ou você quer ser famoso no quê? Porque você pode ser um cientista famoso, bandido famoso. Famoso. O que importa é famoso, quer dizer, passa a ser prioritário o brilho narcísico da notoriedade e passa a ficar secundarizado o ideal simbólico pelo qual se quer viver. Porque quando a gente quer viver por um ideal simbólico, a gente se dá bem, com sorte um pouquinho algumas vezes, mas muitas vezes a gente se dá mal. Mas a gente está disposto a isso, a gente está disposto a viver conduzido por um certo ideal simbólico. Então, vejam que passa a haver um fenômeno pelo qual a notoriedade é o mais importante. As pessoas, em vez de se guiarem a sua vida pelo fio simbólico do seu desejo enlaçado aos ideais da cultura, passam a navegar pela internet com constelações que elas se montam e se desmontam em função das figuras famosas ou difamadas da contemporaneidade. E a gente encontra um derretimento dos laços sociais, em que as pessoas se conectam ou se desconectam do outro, guiadas por essa lógica da fama. Então, isso cria muita instabilidade nos laços. E, sobretudo, os adolescentes eles ficam muito expostos a isso, porque a adolescência é esse momento de um rompimento com a imagem infantil que se tinha,
que tem a ver com o lugar que os pais deram para cada um de nós, e reconstruir um lugar para si no mundo, em que a gente vai decidindo quais daqueles ideais que nos foram transmitidos ao longo da nossa infância, pelos pais, pela escola, com quais desses a gente fica, quais desses a gente escolhe para viver. Portanto, é um momento de fragilidade, é como quando tem esses caramujos que, no mar, vivem em conchas alheias e se sai da concha, porque aquela concha já é muito pequena e tem que migrar para uma nova, e por um tempo se fica muito desprotegido em relação a quais são os ideais que conduzem a nossa existência e que imagem a gente tem. Então, nesse momento da adolescência, se está muito exposto a essa crueldade, essa dimensão da envidia, essa dimensão da difamação que vem da internet. Porque isso assume condições. Claro que a gente vai dizer isso sempre existiu. Só que, a partir do momento em que essa fama e essa difamação, elas acontecem no mundo virtual, elas têm um peso, porque elas são para sempre recarregáveis. Elas deixam uma pegada, da qual muitas vezes é muito difícil depois poder se separar. Mas isso não acontece só com os adolescentes. Eu não sei se vocês acompanharam esse acontecimento, foi um acontecimento do ano passado, que saiu publicado na Folha de São Paulo. Um pesquisador que trabalha com tartarugas, foi para um congresso nos Estados Unidos, um pesquisador muito premiado, que descobriu questões relativas, se me lembro bem, à comunicação entre tartarugas, e essas eram as fotos dos pesquisadores, num calor de 38 graus na Bahia. Mas como as pessoas estavam em biquíni, não estavam vestidas como um guarda florestal americano, com aquela roupinha bege, né, e capacete, botaram tarja preta em cima do corpo dos pesquisadores. Logo, na sequência, teve quem imaginasse que eles estavam pelados. Tá? Isso circulou pelas redes sociais e esse pesquisador ele perdeu a verba da pesquisa, porque parece que ele cometeu uma perversão que o Freud esqueceu de descrever nos 3 ensaios sobre a sexualidade. Anotem, manejo de quelônios. Manejo de quelônios parece que é algo terrivelmente perverso. E vejam como uma boataria, ela tem o peso de se transformar em realidade, tem consequências para a realidade e é capaz de destruir toda uma pesquisa. Porque, então, isso é o que vira realidade. Vejam aqui como essa imagem dali, da esquerda de vocês, é do filme O Jogador Número 1, do Spielberg. É uma cena ficcional, onde se diz, por exemplo, uma das frases do filme, que a virtualidade é incrível porque nos permite ir para todos os lugares sem sair do lugar. Uma frase que, de fato, me parece bastante assustadora, porque a gente sabe quantas pessoas elas acabam retirando a energia da vida e ficam consumidas nessa virtualidade. Essa imagem daqui é de um encontro que teve de sexo virtual, que lotou e teve que ser cancelado porque ficaram preocupados porque ia ter um excesso de pessoas. Então, vejam, cada um fica assim, capturado na sua própria fantasia, porque se encontrar com outro para ter uma amizade ou para namorar, implica se encontrar com a alteridade. O outro não é exatamente como a gente quer. E isso é o que pode ter de mais interessante. Mas o que acontece num mundo onde cada um está disposto a ficar encerrado na sua própria fantasia? Freud nos dá algumas pistas. Ele diz que na melancolia há uma retenção do objeto por uma via alucinatória do desejo. Cada um fica alucinando o seu objeto de desejo. E isso nos desliga dos outros e nos faz, então, cair em uma melancolização. Então, a gente vai se encontrando também com uma naturalização da sociedade de controle.
em que, recentemente no consultório, uns pais discutiam um assunto muito interessante. Uma das crianças tinha tido roubado um dinheirinho na hora da educação física, porque na hora da educação física era o momento para fazer pilhagens, porque as mochilas ficavam todas ali. E surge a discussão e o pai diz, por que então não colocam uma câmera filmadora para controlar as mochilas das crianças? E a mãe diz, mas se numa escola a gente tiver que colocar uma câmera filmadora para que as pessoas parem de fazer o que é errado, Mad Max, o mundo acabou. Isso é uma ideia, então, de uma naturalização da sociedade de controle. Ou seja, se a gente acha que para que algo errado não aconteça, tem que ter um olho de vidro nos vigiando, é porque a gente deixou de apostar no valor simbólico que tem na transmissão da palavra, que faz com que esses valores estejam internalizados em cada um de nós. O que me impede de fazer algo errado é que eu tenho vergonha. Não que vai ter um olho de vidro me vigiando. Da mesma maneira, a gente vai se encontrando com uma lógica educativa na qual, muitas vezes, os pais desesperados, sentindo que a palavra não tem valor, dizem para as crianças, te tiro o tablet. Tem criança que agora já não tem tablet até o Natal. E, mesmo assim, não adiantou de grande coisa. Ou seja, o que a gente sublinha para a criança quando a gente diz isso? A gente diz para ela que o importante é o objeto. E não que o importante é fazer bem para poder se orgulhar. O que a gente ganha quando a gente para de fazer cocô nas calças? Nada, gente, nada. A gente tem que interromper as coisas e ir até o banheiro. O que a gente ganha quando a gente para de fazer chilique batendo o pé porque as coisas não são o que a gente quer? A gente não ganha nada realmente. A gente ganha, simbolicamente, o orgulho de ser grande. E aqui tem algo muito bonito que as crianças dizem. Para as crianças, quando as crianças dizem ser grande, elas têm a ilusão de que, virando adultos, elas vão realizar os ideais. Essa é uma ilusão infantil muito importante. Qualquer um que seja adulto sabe que nem de perto. A gente bem que se esforça, tá? Mas a criança, ela tem essa ilusão, e essa é uma ilusão que a faz querer crescer. Isso é decisivo para ela. Bom, tem mais pano para a manga do que tempo, como sempre, mas, rapidamente, queria dizer para vocês que aqui se coloca um ponto decisivo. Surge essa questão. Os jogos violentos induzem a violência? Vejam só que pergunta importante para nós na contemporaneidade. Porque, a princípio, o que se passa na fantasia é uma fantasia. O que se passa na brincadeira é brincadeira. Isso não tem que ter consequências para a realidade. Se eu estou brincando de Capitão Gancho e Peter Pan com uma criança no consultório e ela me dá uma espadada de verdade, eu vou dizer, espera um pouco, eu não sou o Capitão Gancho de verdade, eu sou a Julieta, eu estou aqui brincando com você. Se você me machuca, a brincadeira acabou. É isso que a gente faz entre crianças. Ou, se a gente está brincando de monstro e a criança se assusta de verdade, a brincadeira parou, porque é uma brincadeira. Não é para se assustar de verdade. Então, há uma esfera ficcional que protege o que se passa na brincadeira, na história. E é muito importante que a gente não esterilize as ficções que a gente oferece para as crianças de maldades. Na lógica do o lobo dançando com todos os porquinhos e não atire o pau no gato, também dá para cantar essas. Não é que é proibido cantar essa, junto com as outras, como outras versões possíveis. Mas porque para uma criança é muito importante isso que os contos de fadas trazem, porque os lobos maus não existem, as bruxas más não existem. Eu não tenho tanta certeza assim. Quer dizer, não é que eu vou sair por ali e vai ter um lobo mau vestido de vovozinha caminhando, tá? Mas esses personagens, eles vêm representar acontecimentos do mundo humano. O mundo humano é cheio de maldades,
de enganos, de invejas. Isso existe. Quando a gente oferece isso para a criança, a gente lhe dá a chance de elaborar o que ela passa na vida dela. Por isso que, quando a gente lê a história da Branca de Neve, a criança nos pergunta, mas é a madrasta má, né? Não é a mamãe. A gente diz, claro, fica tranquilo, claro que é a mamãe. Qualquer mãe é a madrasta má da Branca de Neve e também a fada madrinha. São lugares que têm a ver com representar o que acontece para uma criança na ambivalência que tem nas relações. Então, a gente não deve esterilizar as ficções de conflitos éticos e de privações, porque qualquer brincadeira tem conflitos éticos e privações. E isso é muito importante para que a gente elabore, junto com a criança, aquilo que a aflige. Isso prepara as crianças, lhe dá recursos simbólicos para elaborar a sua vida. O que acontece, então, com os jogos virtuais? Porque eu pergunto para os meus pacientes ou para os jovens, qual é a graça de jogar GTA? E eles dizem, bom, porque é muito legal poder empurrar alguém, roubar a moto, ser mal com uma velhinha, porque é de brincadeira, porque não é de verdade. Ou seja, é um espaço para um certo exercício de um sadismo que não pode passar para a realidade, porque se passa para a realidade, aí vamos mal. Se desdesenha a borda entre a fantasia e a realidade, a gente está mal. Só que muitos desses jogos, eles têm uma característica, eles primam por um excelente recurso imagético. A imagem é incrível, é até obscenamente realística, em alguns jorra sangue. As armas são de um realismo espetaculoso. Mas qual é a história? Qual é a narrativa que tem por trás? Então, a gente vai se encontrando, de novo, com um excelente recurso imagético, mas uma pobreza da narrativa simbólica. E aí, muitas crianças chegam no consultório e me dizem, vamos lutar. Eu digo, tá bem, vamos. E pegam uma arma, Eu digo, tá, mas por que a gente estava lutando? Ai, que chato, luta, você era mal e eu era bom. E eu sou do tipo de gente que precisa de uma causa para lutar. Eu digo, eu luto, mas eu preciso de uma causa, eu não consigo lutar sem uma causa. Ou ainda as crianças que me dizem, me aconteceu isso recentemente no consultório, algumas crianças me diziam, vamos brincar? Eu dizia, vamos. E elas olhavam para mim e diziam, vai! E eu digo, poxa vida, o que está acontecendo comigo? Eu pensei, será que eu estou distraída? Será que eu estou pouco disponível psiquicamente? Porque as crianças, elas são absolutamente sensíveis aos nossos estados. Então, eu comecei a ficar muito atenta. E uma criança me dizia, vamos brincar? Eu dizia, vamos. Tipo, sou toda a recepção. E aí ela me dizia, vai! Muitas me diziam, vai. Aí eu comecei a me dar conta do que estava acontecendo. É como se elas esperassem que, então, elas tinham apertado o meu play e que a brincadeira ia começar. E que, então, bom, mas eu preciso saber quem eu era, quem você era, onde a gente estava, o que a gente ia fazer, porque armar uma brincadeira, de faz de conta, tem esse movimento entre o palco e as coxias, em que a gente combina a trama daquela narrativa que vai acontecer. Eu me sentia como se eu fosse, mais ou menos, um ator num fundo verde, sendo dirigido por um diretor que não tinha me dado o roteiro e que me dizia, vai, faça a cena acontecer. Por que isso? Porque, vejam, mesmo os jogos que não são violentos e são mais criativos, quando a gente entra neles, o cenário está dado. A gente não precisa dizer para o outro o que a gente imaginou, ou como a gente estava vestido, ou onde a gente estava. Esse serviço está feito pela gente. E isso, claro, dá um baita prazer, porque é uma economia de trabalho psíquico gigantesco. Só que, quando a gente tem que dizer para o outro o que a gente imaginou, a gente arma uma transposição de registro. A gente transforma imagem em palavra. E o outro que escuta transforma a palavra em imagem. E esse é um trabalho muito importante,
que a gente imagine e desenhe, que do desenho a gente arme uma história, que da história a gente arme uma brincadeira, que a gente conte para o outro o que a gente está imaginando e encene isso. São várias transposições de registro. E as transposições de registro são a matéria mais valiosa para o humano para produzir elaboração. As grandes tragédias são encenadas por quê? Porque elas produzem uma elaboração. E a criança, quando transpõe registros, ela elabora. Mais do que isso. Isso que parece tão sem importância para a grande maioria, que é brincar. Em vez de estar fazendo um curso que vai servir para se inserir futuramente no mercado de trabalho. Isso que a criança está fazendo ali é o que depois permite ela entender o texto que ela leu. Ou que permite para ela escrever um texto. Isso é central para a aprendizagem, o brincar. Então, o que acontece? Eu não estou dizendo para vocês, proíbam os seus filhos completamente de brincar com esses jogos. Mas, uma coisa certa, isso não pode ocupar todo lugar. Isso está aí. Então, é preciso lidar com isso, senão a criança também vai ficar de fora do que a maioria faz. No entanto, vejam, isso não pode ocupar todo o lugar da invenção. Porque eu vejo muitas crianças, eu vejo isso na praia, brincando sozinhas, cada uma viajando na sua história, mas não querendo passar muitas vezes o trabalho de dizer para a outra e de construir a cena do fantasiar conjuntamente. Porque, claro que isso dá um trabalho danado. É o trabalho de tentar se entender com o outro. Mas se a gente abre mão disso, não sei muito o que resta para nós. Então, vejam, a gente está dizendo que entre a fantasia e a realidade precisa operar uma borda. Que quando uma criança bate em outra de verdade, ou se assusta de verdade com o monstro, essa borda se perdeu. Mas como é que está essa borda para os adultos? Será que ela também não está um pouco borrada quando a difamação é que passa a guiar o que tem que acontecer na realidade? Então, quando alguém é difamado por uma foto ou por uma frase tirada de contexto, e independentemente do que tenha sido a lógica inteira da vida dessa pessoa até então. Então, vejam que quando o aparecer passa a ser o que importa, e aí tem algo que o Baudrillard nos diz num livro chamado A Transparência do Mal, que não é nem sequer o apareço, logo existo, eu sou o que pareço. É o que pareço que passa a ser a minha referência de vida. Ou seja, a memória é a série de imagens do Facebook. Isso causa um esvaziamento na vida das pessoas, porque ninguém come o tempo inteiro uma comida tão gourmetizada quanto posta no Instagram. A vida, ela é cheia de ovo frito com arroz requentado, que a gente come mastigando, como dizia o Chico Buarque, e me calo com a boca de feijão. Nham, 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 pensando em como é que a gente vai sair da encrenca em que a gente está metido, porque viver é isso, né? Quando tiver tudo resolvido é porque acabou. Então, é mais grave do que isso, eu sou o que pareço. E isso empurra, então, há uma condição de fazer da vida uma cena performática para parecer. E isso produz uma fragilidade simbólica e deixa as pessoas o tempo inteiro numa iminência da passagem ao ato, ou seja, numa situação limite o tempo inteiro. Bom, já concluindo, para que a gente possa conversar dessas questões, vejam que quando a gente conversa com o outro, a gente está sujeito a, pelo menos, 3 entroncamentos fundamentais da linguagem. A polissemia, porque quando eu digo algo como, por exemplo, cara, o que cara quer dizer? Pode ser cara, pode ser aquele cara, pode ser cara, pode ser minha cara. Então, há uma polissemia na linguagem. Uma palavra sozinha não quer dizer nada. Há meus próprios equívocos, eu posso querer dizer uma coisa e dizer outra. Ou
E, por exemplo, quando eu disse hoje para vocês mais cedo Han, não sei se vocês escutaram, mas em certo momento eu disse Hans. Hans é o primeiro caso clínico de crianças do Freud. Vejam como o inconsciente ele não tira férias, ele trabalha o tempo inteiro, né? Um pouco o esforço que eu estou fazendo aqui com vocês é como é que a gente vai do Hans ao Han, e do Han a gente volta a os conflitos que a infância tem na contemporaneidade. Isso é, por exemplo, um equívoco que eu produzi aqui com vocês, graças a vocês, aliás, por estar aqui. Bom, e ainda a gente tem um mal-entendido. Então, há entroncamentos de linguagem que se produzem o tempo inteiro. Mas o que acontece quando um bebê ele é colocado sozinho, com um tablet a um palmo do nariz, para não incomodar os outros, jogando joguinhos que são vendidos com a promessa de que estimulam a inteligência da criança, de correspondência de formas geométricas, de cores ou de lógicas biounívocas, que são muito menos complexas do que brincar e do que conversar. Então, a gente vai se encontrando com uma questão que é a perda do convívio lúdico entre as pessoas. Por isso que a questão é muito menos quantas horas por dia se tem que ficar ou não no tablet, e muito mais no lugar do que isso está. Essa é a pergunta que a gente precisa se fazer. Está no lugar de correr atrás de uma criança de 1 ano e meio? Vamos mal. Está no lugar de que a criança interrompa a conversa dos adultos perguntando: o que isso quer dizer? O que tal palavra quer dizer? Mas e por que tal coisa? Bom, se está nesse lugar, vamos mal. Porque essas são as questões que a gente precisa poder atravessar com uma criança para estruturá-la. Então, vejam, aqui totem a gente fica referido. Cada vez que eu passo por um aeroporto e eu escuto que eu tenho que fazer meu check-in no totem de autoatendimento, eu sofro. Eu não suporto que essa palavra tenha nos sido expropriada, porque, para mim, totem é isso aqui. É isso que marca a linhagem, a história de alguém, uma troca entre gerações, ao qual a gente fica referido e que não se move de lugar para que a gente justamente possa armar a história da nossa vida. Como é que a gente arma a história da nossa vida diante de um saber onipresente e onisciente, permanentemente recarregável? Ao que a gente se refere quando isso que arma o eixo da nossa existência se move o tempo inteiro de lugar? Como é que a gente vai tomar nossa palavra e produzir o nosso ato de enunciação? Bom, vou ser mais breve aqui com vocês, dizendo que me parece fundamental, a gente vai se encontrando, então, com essa cena na contemporaneidade de objetos que se brincam sozinhos. Tem muitos objetos que se brincam sozinhos e que deixam a criança na condição da espectadora, quando o que a gente precisa para brincar é a ausência. É sob o fundo do espaço, da ausência, que se produzem as invenções. Por isso que não é o brinquedo que faz o brincar. A gente tem crianças abarrotadas de objetos, mas que não conseguem brincar. Porque é a fantasia que torna qualquer objeto um brinquedo. Porque ele serve de suporte para o fantasiar. Nesse sentido, a gente precisa dar lugar para a invenção na infância, para que a criança experimente. Muitas vezes se tem uma pressa performática, em que se quer já que a criança traga um resultado pronto. E a criança precisa poder fazer muito borrão antes de poder produzir qualquer imagem. Quando a gente vai numa exposição de artes de crianças de 2 anos, a gente se encontra com muito borrão cinzento.
porque a criança botou primeiro o azul, depois o vermelho, depois o amarelo, depois o preto por cima e tudo virou um grande cinza. E o que importa ali não é a obra que está ali no papel, é a experiência que a criança foi produzindo. Quando a gente tem muita pressa para que a criança pinte na bordinha ou saiba o nome das figuras geométricas em inglês, a gente suprime esse tempo e esse lugar para inventar. Então, vejam, vou fechar com isso, para que a gente possa pensar. Para aprender, para ter curiosidade, a gente precisa fazer travessias, mas também precisa fazer travessuras. A gente aprende no entrecruzamento entre o que os outros nos dizem, mas algumas que a gente também apronta, porque a gente precisa ver em alguns pontos se aquilo que o outro nos disse era assim mesmo. A gente precisa ouvir, porque uma criança que não ouve o que o outro diz, apronta o tempo inteiro. Mas uma criança que só obedece, ela também não produz um saber. Então, como é perguntar para o outro, para um outro de carne e osso, que vai nos falar de um saber tecido com suas palavras, que é um saber recortado, não é onisciente, como o da internet. Tecido com o seu corpo, que não é onipotente. E também tecido com o seu tempo da vida, que não é infinito, não é onipresente. Como é poder fazer essas trocas de experiências com aqueles que a gente tem em volta? Por isso que eu queria terminar com uma criança que me parece que é decisiva para isso, a Mafalda. Comecei dizendo para vocês, nós somos seres históricos, porque os nossos sofrimentos, eles levam a marca do tempo em que vivemos. Nossos sofrimentos e os nossos sintomas, eles não são individuais, eles são singulares, mas não individuais. Mas a gente também é um ser histórico, nós somos seres históricos, porque o mundo não foi sempre igual. E por isso que a gente precisa dizer para as crianças como o mundo foi em outro momento. Não porque já foi melhor, mas porque já foi diferente. Porque se elas tiverem a ideia de que o mundo já foi diferente, elas também vão entender que nós somos seres históricos, porque o que a gente fizer pode empurrar o mundo para uma direção melhor. O que a gente faz diferença. É nesse sentido também que nós somos seres históricos. Bom, essas eram as ideias que eu queria compartilhar com vocês. Aguardo as questões para que a gente possa seguir pensando. Obrigada. Bom, nós vamos ouvir algumas perguntas, mas muito provavelmente estejam com a mesma sensação que eu estou, que é quais são as possíveis reflexões a partir de uma fala como essa, o que disso encosta nas rotinas das famílias, no relacionamento entre pais, mães, filhos e todas as variações possíveis. E acho que vocês já começaram a enviar algumas perguntas. O link, de novo, por favor. Eu fiquei pensando quanto esta fala desanima a entrar na internet. Eu, enquanto estava falando, estava pensando, acho que eu vou voltar atrás, mas vamos lá com as perguntas já disponíveis, para a gente poder ouvir um pouco as nossas dúvidas, os nossos questionamentos. Vamos, Joana, Ina. Enquanto a gente aguarda as demais, gostaria de entender melhor o que se quis dizer sobre a relação das epidemias diagnosticadas atualmente com a forma como sustentamos as nossas relações. É possível desenvolver melhor? Algumas epidemias, como déficit de atenção, eu até consigo inferir, mas outras não. Sim, sim. Bom, por exemplo, né, a questão da hiperconectividade, a maneira como a gente circula na internet, é muito fácil de localizar um efeito de desnorteamento,
que esse excesso de informações tem para nós adultos estruturados. Muitas vezes a gente pega o celular ou o laptop porque tem que responder uma mensagem que a gente não respondeu. A gente diz, abre, e começam a cair várias mensagens. 1h30 depois a gente diz, para quem está perto da gente, é rapidinho, tá? Eu só vou responder essa mensagem, bom. Mas aí começam a aparecer uma série de outras mensagens e a gente começa a responder uma coisa, outra. 1h30 depois a gente fecha o computador e diz, mas para que mesmo eu tinha aberto o computador? Isso acontece com a gente, adultos estruturados, ou seja, isso pode nos dar uma pauta, uma ideia desse efeito de fragmentação da nossa lógica discursiva que essa forma de comunicação tem. As conversas picadas do WhatsApp. Eu tenho um grupo de amigos que se chama Grupo Errado, porque é o que acontece todo o tempo. A gente vai tendo 10 canais de conversa ao mesmo tempo e tem uma hora que a gente já não sabe mais para que a gente está respondendo o quê. Por isso, Grupo Errado, o nome do grupo é esse. Ou seja, essa maneira picada de conversar, ela cria uma pulverização da nossa lógica discursiva, do nosso alinhavo de pensamento. A gente tem essa ideia de que a gente consegue escrever um texto vendo televisão e, ao mesmo tempo, respondendo às mensagens por internet. Então, a gente tem essa cultura de uma ideia de hiperatenção, multitarefas, que, na verdade, nos deixam o tempo inteiro muito distraídos. Essa ideia de que a gente fica hiperexcitado, mas com muita pouca possibilidade de desdobrar o que nos acontece. Então, aqui a gente vai se encontrando com como isso se liga com questões contemporâneas, como o déficit de atenção e hiperatividade. Vejam, Vallon, que foi um dos primeiros pesquisadores a falar dessa questão da hiperatividade, ele dizia, as crianças, elas são agitadas. As crianças, elas são turbulentas. Essa era a palavra que ele usava. Porque as crianças, elas têm muito menos possibilidade do que um adulto de tramitar na palavra o que lhes acontece. E, portanto, quando a gente não consegue tramitar na palavra, o nosso corpo se agita. Aliás, isso é o que acontece com qualquer um de nós quando fica ansioso, né? A gente começa a se sacudir, a gente não consegue parar quieto, mesmo para adultos estruturados. Então, tem algo aí que é da ordem do que é ser criança. Somem a isso crianças que não têm mais rua. Porque a rua, hoje em dia, não é mais um lugar possível pela cultura do medo. Então, a gente se encontra com crianças que vivem trancafiadas dentro das suas casas. E que vivem trancafiadas dentro das suas casas com, ao mesmo tempo, uma hiperexcitação de percepções por tablets, mas com um corpo que ele recebe esse impacto o tempo inteiro, mas que não tem mais lugar para se colocar em cena. Tudo o que tem a ver com essa hiperatividade é tributável a essa forma de relação social? Não. Qualquer lógica reducionista, ela não é uma lógica válida para pensar o que acontece no humano. Não quer dizer, portanto, que todos nasçamos iguais ou que o cérebro de todo mundo funcione da mesma maneira, mas vejam que curioso, a droga que tem a ver com a síndrome o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é a Ritalina, ela vende mais no segundo semestre escolar e cai vertiginosamente as suas vendas durante as férias. Então, o que quer dizer isso? Que o cérebro das crianças funciona
mal no segundo semestre e bem no primeiro? Ou isso tem a ver com algo de como a gente sustenta as relações sociais? Aqui a gente tem uma questão. Quando a gente pensa na lógica do bola cheia ou bola murcha da internet, quando a gente pensa que há um problema que é não só apenas a questão dos haters que tem na internet, que funcionam com a lógica da fama e da difamação e que, por fragmentos, atacam os outros atrincheirados atrás dos seus tablets. A gente tem uma lógica da inveja, da inveja, e que passa a guiar as relações sociais. Mas não é só isso que acontece. As próprias pessoas, elas não se sentem à altura das suas próprias páginas virtuais. Isso causa um efeito de bola murcha, de depressão, de sentir que a vida que a gente tem para valer, ela é muito pouco. Ela é muito esvaziada, perto da felicidade que todo mundo ostenta nas redes sociais. Isso tem uma consequência. Isso produz um efeito de esvaziamento do valor do cotidiano. Quando eu falo para vocês de outra das 3 epidemias diagnósticas, que é o transtorno do espectro autista, então, novamente, uma patologia, um quadro, uma condição muito extrema e que, hoje em dia, essa é uma categoria diagnóstica que reúne quadros muito diferentes entre si. E o próprio Alan Francis, revisor do DSM, diz que a gente produziu uma epidemia diagnóstica colocar quadros tão diferentes dentro do transtorno do espectro autista. E, portanto, sendo uma condição tão extrema, vejam que há uma multifatorialidade implicada num quadro como esse. A gente sabe que há certos trechos de genoma que têm mais correlação com essa patologia, mas também a gente sabe que, na atualidade, tem muitos bebês e pequenas crianças que chegam no consultório e que caem na valeta desse diagnóstico. E que, no fundo, têm intoxicações eletrônicas, que estão retiradas da relação com o outro, com um tablet na mão, paralisadas com a Peppa ou a galinha pintadinha a um palmo do nariz, em vez de fazer isso que uma criança de 1 ano e meio, de 2 anos, tem que fazer, que é circular pelo espaço, incomodar e desacomodar os adultos. Porque ela toca numa coisa que ela não pode, porque se diz isso é perigoso, isso não é teu, porque a gente tem que inventar uma brincadeira para aquela criança. E os adultos, eles têm estado muito intolerantes numa sociedade tão narcísica e individualista, a que as crianças dão trabalho. Então, não se trata aqui de pôr a culpa no pai ou numa mãe que deixam o tablet na mão de uma criança. Se trata do que acontece também com o exercício da função materna e da função paterna, quando uma criança deixou de ser responsabilidade de toda uma aldeia. Quando uma criança grita, ou chora, ou corre, e os adultos que estão em volta não estão dispostos a suportar isso. Por quê? Por que a gente está tão indisposto a suportar isso? Olha, quando a gente convive com uma criança, esses dias um pequeno lá do consultório, 3 anos, deu tchau para a mãe, e a mãe foi na padaria. Mas, 15 minutos depois, ele disse: mamãe. Bom, tua mãe foi na padaria, lembra que você disse tchau para tua mãe? Mamãe. Eu disse, bom, olha, tua mãe vai voltar daí. Mamãe, quer buscar a mamãe na padaria? Quero. Vamos lá buscar a mamãe na padaria. A gente saiu do consultório, a padaria fica a meia quadra do meu consultório. Mas a gente saiu e tinha um cachorro. E depois que o cachorro foi embora, tinha uma árvore que estava dando jasmim do poeta. E a gente colheu o jasmim do poeta para dar para a mamãe depois. E depois tinha uma academia de ginástica. E a gente parou para ver o que as pessoas estavam fazendo na academia de ginástica. E a essa altura, a gente esqueceu da mamãe, que passou por trás da gente, que eu disse: pode ir.
porque se passaram todo o tempo do resto da sessão, porque quando você percorre 20 metros com uma criança dessa idade, você entende depois porque os matemáticos dizem que o espaço entre o 0 e o 1 é infinito. Porque para a criança esse é um espaço infinito de possibilidades. Tudo é um surpreendimento, tudo é uma novidade. E é fantástico a gente poder se aproximar da criança. A gente sai da nossa própria rigidez. Tem algo que é muito interessante no convívio entre diferentes gerações. A gente também aprende muito convivendo com as crianças. E a gente descobre que a gente é capaz de evocar brincadeiras da nossa própria infância que a gente tinha esquecido e inventar outras que nunca, jamais ninguém fez com a gente, porque a gente tem que encontrar o que fazer junto com essa criança. Mas se no lugar disso a gente tem a resposta fácil, a gente deixa de produzir todas essas invenções e todas essas evocações. Me parece uma perda, me parece um desperdício. Me parece que quando a gente não sabe o que fazer e não tem nada para fazer, esse é o momento anterior às invenções e aos pensamentos mais interessantes que a gente vai ter na vida. Tem algumas outras perguntas aqui. Que a interação, né, entre os jovens no mundo real, muitas vezes, é sobre os jogos do mundo virtual. E impor limites, às vezes, não ajudam, porque os amigos não querem vir às casas em que há algum controle nesse tipo de dispositivo. Como podemos dialogar, né, uma outra pergunta, como podemos dialogar diretamente com as crianças e com jovens para ampliar a reflexão e a sua implicação no limite de tempo de tela? Né, e que os pais não fiquem só nesse lugar de impor uma lei, mas que eles possam compreender o porquê disso. Bom, é muito interessante porque problemas aparecem e soluções se reinventam, né? A gente estava aqui falando das redes sociais, do Instagram e do Facebook, que Facebook, para quem tem 15 anos, é coisa de velho, né? Então, desculpa, eu tenho um amigo, né, do Facebook, né, não quero, né, ofender ninguém, mas é o que eles dizem, né? Mas vejam como, se há nessas plataformas exaltações narcísicas, os adolescentes muitas vezes utilizam de outras plataformas, como o Snapchat, para se zoar. Olha só como eu acordei descabelado. Eles fazem imagens de si que estão na zoação, que estão na contracara da exaltação narcísica. Então, por isso que não se trata da gente demonizar as tecnologias, mas a gente pensar o que importa. O que importa? Porque senão fica uma conversa sobre o limite de tempo com o tablet. A questão é o que nós vamos propor no lugar disso para fazer objeção a isso. Aí é que está. O que pode ter de interessante e de que não seja, sobretudo, só isso, a chave do relacionamento. Por exemplo, eu brinco nas sessões, os pais entram nas sessões, com crianças pequenas, as crianças pedem isso e, bom, faz parte, porque elas precisam ainda desse outro para se anunciar, e as crianças querem que os pais entrem, às vezes para brincar junto, mas às vezes para olhar o que elas estão fazendo sem brincar juntos, porque tem alguma cena ali endereçada. Como os pais, como qualquer um de nós, está abarrotado de mensagens por responder, estrelinhas amarelinhas de e-mail se acumulando e não tem mais como clipar em cima do WhatsApp mais do que 13, a gente começa a marcar bolinhas de não lidas. Bom, e parece que isso vai virando um Tetris da comunicação em que a gente vai explodir a qualquer momento. Os pais, vendo que a criança está ali entretida no que está fazendo, tiram o seu celular. Só que muitas vezes a gente vai vendo como a pequena criança busca o olhar do adulto. O olhar que não está disponível. Porque hoje em dia, quando a gente busca o olhar do outro, se encontra com esse Black Mirror na frente. E esse pequeno olhar do outro,
de cumplicidade, de reprovação, é decisivo para o rumo do que a gente vai fazer. Isso para qualquer um de nós, mas para uma criança, em relação ao olhar dos pais, tanto mais. É nesse detalhe que algo se inscreve ou se perde. Então, brincando, mas falando sério, muitas vezes eu digo para os pais, desliguem os seus celulares, que a sessão vai começar. Porque é verdade, o cinema, quando a gente vê um filme é uma invenção maravilhosa da cultura, porque a gente vê o sonho de um diretor projetado na tela. A gente pode ver o que alguém imaginou projetado numa tela. E, para fazer isso, a gente precisa ficar em silêncio, e no escurinho, e sonhar junto. Se a gente olha para o celular enquanto a gente está vendo o filme, não consegue sonhar o sonho junto. Da mesma maneira com o brincar de uma criança. Então, uma das pressões que os pais sofrem na atualidade, pais preocupados e atentos à psicologia contemporânea, é que a gente, além de tudo, tem que brincar com as crianças. Então, se chega em casa e se brinca com as crianças, montando um quebra-cabeça, né, com um celular ali, é minha vez, e não, só um pouquinho. É essa maneira de estar não estando. É terrível. É terrível. Porque, assim, quem disse que a gente tem que montar quebra-cabeça? Quem disse que brincar é saculejar coisa colorida da Fisher-Price? Que eu tenho muitas no meu consultório, acho muito bacanas, entre outras coisas. Mas, né, vejam que brincar é sustentar o compartilhamento de um ato lúdico com o outro. Pode ser fazer um chá, molhar as plantas, juntar tatu-bola do jardim, olhar a flor que nasceu. A gente tem que fazer com o outro e compartilhar com o outro o que a gente gosta. Não adianta a gente querer sentar para montar quebra-cabeça se a gente detesta montar quebra-cabeça. É melhor dizer, não, isso eu não gosto, faz isso aí com teu pai, que ele adora montar um Lego. Não é comigo essa parte. É muito mais legítimo que a gente faça isso. Então, vejam, que ideia de limite é essa? Porque não é simplesmente limitar as horas, é dizer para a criança o que importa para a gente, que a gente quer estar com ela, para fazer algo que a gente quer compartilhar com ela, para valer. Como pais, isso é algo decisivo. O que a gente tem para compartilhar com os nossos filhos? No tempo em que eles estão interessados no que a gente vai oferecer para eles, porque isso passa rápido. Então, é um tempo precioso de transmissão. Nesse sentido, se trata em fazer objeção porque me importa estar com você, porque eu quero estar com você, porque quero te contar uma coisa, porque eu quero te mostrar uma coisa, porque é nesse sentido. Muito mais do que no controle, simplesmente, das horas. Julieta, e a intoxicação na adolescência? Perguntam. Período quando é tão comum o distanciamento da família, tempo de tantas dúvidas sobre si mesmo, e onde o grupo é o porto seguro, e manter-se sempre conectado é um alívio para a sua solidão e dúvidas. E tem uma outra também, sobre a adolescência. Sem dúvida, a palestra nos faz pensar em vários comportamentos nossos e como influenciar nossos filhos. Acredito que, pensando em crianças menores, o agir pelo exemplo sempre funciona bem. Mas, no caso dos adolescentes, algum pensamento que possa nos guiar? Porque, vejam, a gente aprende pelo que os outros nos dizem, mas não é só pelo que os outros nos dizem, é por como aqueles que falam com a gente estão dispostos a pagar pelo que dizem com os seus atos. Quer dizer, há um cruzamento entre o que se diz e o que se faz.
Por isso que as intoxicações eletrônicas não começam entregando um tablet na mão do outro. Começam quando a gente diz, só um pouquinho, é muito importante, é uma coisa de trabalho, e a gente interrompe a todo tempo as cenas familiares com algo que vem de fora. E isso tem um efeito para quem está junto, que é pensar que o importante está em outro lugar, não em estar ali. Então, como é que a gente mesmo faz objeção a essa invasão? Essa é a primeira pergunta que a gente precisa se fazer. Como é que a gente sustenta o que a gente está dizendo? Porque a gente pode dizer para a criança, não, porque você está jogando, mas eu estou trabalhando. Bom, mas é uma maneira de não pôr barreira e não estar disponível ali ao encontro. Eu vejo coisas interessantes, por exemplo, eu vejo crianças fazendo lição de casa junto por Skype ou por WhatsApp. Ou seja, é uma tentativa de estar com o outro virtualmente, mas não é igual a estar com o outro de corpo presente. Então, que às vezes isso seja dessa maneira, é uma coisa, mas que isso ocupe todo o lugar do encontro. De se reunir, de estar num grupo, de se encontrar para fazer trabalho em grupo. Porque é difícil andar na cidade, porque é perigoso, porque é bom. Mas estar com outro de corpo presente não dá igual. A maneira como o ato do outro pode me afetar ou não, quando eu estou de corpo presente, é diferente. Se eu xingo alguém pela internet, eu não corro o risco de tomar um soco na cara. Para dizer o mínimo. Ou seja, não dá na mesma. Não dá na mesma essa virtualização. Isso cria uma borda simbólica para estar com o outro, porque o outro está de corpo presente. Então, o que eu faço ou deixo de fazer com o corpo do outro tem a ver com uma borda simbólica, não com uma impossibilidade real, porque a gente está virtualizado. Então, essa é uma experiência muito importante durante a infância. O que é estar ou não com o corpo do outro? Porque a gente também tem resgatado narrativas de agressivizações na cena do recreio, ou de, por exemplo, de passar a mão eroticamente no corpo do outro, onde não pode, porque há também, às vezes, uma inexperiência de como é que eu lido com a presença do corpo do outro. Então, aqui tem algo que a gente precisa cuidar. Mais uma vez, não se trata de demonizar as tecnologias, mas de não deixar que se tenha a ilusão de que isso substitui ou pode ocupar todo o lugar. De novo, a adolescência, ela tem essa condição de que, por momentos, alguém não volta para casa, né? Vai para a casa do amigo, emenda para a casa do outro amigo, do outro amigo, do outro amigo, e não volta mais para casa. E, por momentos, não saem de casa. Tem esses dois momentos, porque ainda é como é que eu me lanço, como é que eu regulo o meu lugar. Então, tem a ver com a adolescência essas retiradas. Até porque há toda uma perturbação em relação a como é que a minha imagem, como é que eu coloco o meu corpo em cena, né? Com que roupa eu vou no samba que você me convidou, como é que eu faço o anteparo da minha imagem. Então, bom, vejam, se você pode se esconder atrás de uma persona virtual, que alívio, em certa medida. Mas a gente pode dizer que em outros tempos, quantos adolescentes ficaram férias inteiras lendo livros trancafiados dentro de casa, porque o encontro com o outro era demasiadamente perturbador e insuportável. Bom, de novo, de que matéria a gente está falando? Que tipo de ficção é essa? Prima pela virtualização e pelo imaginário, ou está na ordem de vir acompanhado junto com recursos simbólicos? Recursos simbólicos em que eu aprendo algo. Quando eu vejo um filme, eu aprendo algo das relações humanas. Também quando eu leio um livro. Digamos, isso é equivalente aos jogos virtuais? Sem tirar o lugar disso também, mas dizendo, isso não pode ocupar todo lugar. Porque, senão, a gente perde o lugar da narrativa simbólica. Joanaína, vamos mais uma rodada, e aí a gente
guarda as nossas principais questões para outros momentos, e eles existirão, mas acho que seria importante. Então, tem duas que eu vou juntar, que se referem a crianças menores e esses efeitos, né, do contato com os jogos. Então, tem uma pessoa que pergunta se é uma impressão que as crianças estão demorando um pouco mais para falar e algumas vezes falam como personagens de jogos, né? Se você acha que isso está acontecendo. E uma outra pessoa que relata uma situação em que a criança começa a falar: esse amigo é do bem, esse é do mal, classificando como num jogo, e que, a princípio, a mãe fala: bom, interessante, ele está tentando entender, mas depois ficou na dúvida, depois da palestra, né, se esse é um bom efeito. E uma outra é um contraponto, né? Na linha de não recorrer ao saudosismo, estamos em um mundo novo, a era digital, apesar de digital e às vezes virtual, é uma realidade. Da mesma forma, as novas formas de interação permitem também interações e contatos positivos. Como melhor aproveitar a era que surge, dado que, assim como a invenção da imprensa, como nova forma de informação e interação não foi revertida, as atuais novas formas de comunicação e interação não serão revertidas. Ao contrário, devem seguir evoluindo. Vou começar pela última. Às vezes, no consultório, eu abro a porta e uma criança está jogando um joguinho no tablet ou no celular. E aí dizem para ela: chegou tua hora, Julieta chegou. Não! Ela se agarra ao tablet, que função miserável me coube, né? E como eu faço? Eu me sento do lado. E muitas vezes digo para a criança: e como é esse jogo? E quem você é? Primeiro ela me olha com uma cara de... que é isso? Né? Mas é genuíno. Ou seja, a mim me interessa o que interessa àqueles que eu tenho em volta de mim. O que você joga? Por que você gosta desse jogo? E qual é teu objetivo? E alguns me ensinam a jogar e tentam me ensinar a jogar, ou seja, a mim me interessa o que interessa essas crianças. E aí a gente percebe que muitas vezes as crianças elas estão jogando sozinhas, mas que ninguém jamais perguntou para elas o que é isso que elas estão fazendo. Ou as crianças elas estão falando não, né? Ouvindo youtubers, e falam dos youtubers umas com as outras como se fossem íntimos amigos, e são youtubers. E os adultos não têm a menor ideia do que está chegando até as crianças. Porque a gente poderia dizer: mas quanto programa ruim de televisão a gente viu na nossa infância? É igual? Sim e não. Porque uma coisa é quando você tem uma tela ali e todo mundo está vendo junto o que está passando ali nessa tela. E a gente faz críticas e diz: que bobagem, essa parte eu achei engraçada. E a gente vai armando um diálogo em relação àquilo que está ali. Agora, o fato é que as crianças elas têm ficado sozinhas com uma transmissão anônima, que não é mais mediada pelos adultos que afetivamente se responsabilizam por ela. Familiares, vizinhos, cada vez vizinhos menos, né, porque se tem uma relação paranoica com os vizinhos, professores, mas, digamos, não é mais esse outro que está em volta da criança. E os adultos não têm a menor ideia do que as crianças estão ouvindo. Depois isso retorna nas figuras da baleia azul. Eu não estou dizendo que não existe uma deep web onde se conseguem instruções para fazer os atos mais hediondos contra si mesmo e contra os outros. Mas estou dizendo de um barulho, de uma fake news que circulou em relação ao baleia azul, que veio muito mais nomear o temor dos pais do que, de fato, ser algo que estava tão disseminado entre as crianças. E agora, recentemente, Momo. Os pais apavorados com que a Momo estava no meio de todos os desenhos do YouTube. Não estava. Mas está no imaginário dos pais que eles se assustam
porque se dão conta que eles trancafiam a criança dentro de casa, porque se tem uma paranoia em relação ao vizinho, mas largam uma janela virtual anônima na mão de uma criança em que elas não têm a menor ideia do que a criança está vendo. Porque isso já não passa mais por uma transmissão mediada em que o adulto diz que bobagem isso, que legal aquilo, eu conheço essa musiquinha, eu brincava. Que então enlaça aquilo que se passa na tela com a rede simbólica familiar e da cultura, e que, portanto, aquilo deixa de ser anônimo, que é uma crítica em relação a essa questão. Então, isso lança as crianças para uma condição de anonimato, em que, por exemplo, esses dias um menino me dizia, aí meu pai começou a falar de um problema de trabalho, eu me levantei, eu fui embora e fui jogar. Por quê? Porque eu não tenho como resolver um problema de trabalho do meu pai. Eu digo, bom, mas entre resolver e pensar junto tem muita coisa no meio. Às vezes, quando a gente escuta o que está acontecendo com outra pessoa, a gente dá uma ideia para outra pessoa. E digo, mas é muito chato. Eu digo, bom, mas teu pai está sofrendo por isso. Você não se importa com isso? Ou seja, vejam o que é uma condição de uma retirada individual, anônima, hedonista, em que não se tem mais nada a ver com o que está acontecendo com o nosso semelhante que está ali. Isso cria uma fragilidade. E essa é uma fragilidade que deixa, depois, essa criança muito exposta. No que diz respeito aos menorzinhos, sim, tem crianças que elas chegam falando fragmentos de aplicativos de joguinhos. E, muitas vezes, os adultos que a primeira vez que eu peguei um celular, um desses smart, com ícones, eu perguntei, onde estão as instruções? E todo mundo riu da minha cara, claro, não tem instruções, porque você vai andando naquilo numa lógica binária, on-off, sim, não, sim, não, sim, não, e você vai parar nos lugares até que você nem queria, mas por essa lógica binária, é uma lógica binária. E como a gente aprendeu isso tardiamente, se olha uma criança de 1 ano fazendo isso, a gente diz, nossa, que inteligente. Mas é uma lógica binária, não é uma lógica em rede como conversar, que é muito mais imprevisível. E aí a gente vai vendo crianças repetindo fragmentos de falinhas, ou dizendo palavras em inglês, mas perdendo, muitas vezes, algo que é o mais importante, que é se servir da linguagem para se representar, para se servir da linguagem pelo que acontece. Muitas vezes, eu trabalho muito com crianças pequenas, a gente se encontra com que os menorzinhos, que às vezes estão com um atraso de linguagem e que estão indo no consultório, por isso, que não é uma questão só fonoarticulatória, mas é como é que eu tomo a palavra, como é que eu entro na linguagem, como é que eu me sirvo da linguagem para me representar. Elas estão lá, as crianças, e de repente cai uma coisa e a gente diz, opa! E aí a criança nos olha. E joga uma outra coisa. A gente diz, opa, opa, lelê. E muitas crianças começam a falar por um opa, lelê, vixe Maria, pumba, bum, bum, eita, nós, ai, ai, ai. Começam a falar por aí. Por quê? Porque isso, que às vezes é uma interjeição, que nem sequer é uma palavra, foi o que permitiu para ela entender, através da palavra do outro, aquilo que estava lhe acontecendo no corpo. É assim que a gente se torna falante. Quando o outro se sente afetado pelo que nos afeta, e, portanto, diz algo que diria se tivesse acontecendo consigo mesmo. É assim que a gente entra na linguagem. Agora, como é o iPad? O iPad fala? Artificialmente, sim, ele emite sons, mas ele faz isso sem desejo, sem implicação. E, portanto, quando para uma criança o principal interlocutor é o tablet, e que não é um interlocutor, aqui eu estou dizendo da forçação a qual a criança é empurrada, e ela se pergunta, o que será que esse tablet quer de mim? Que repita.
Então, a gente se encontra com crianças que entram na linguagem repetindo fragmentos, mas não se servindo da linguagem para se representar, porque não tem um outro falando com elas de maneira afetada pela cena. Surpreso, dolorido, achando engraçado, se tira essa dimensão identificatória, que é central para a estruturação do humano. Porque sabem o que a gente precisa para virar gente? Gente. É assim de simples e assim de complexo. Não é como no filme do Super-Homem, que, não sei se vocês viram, eu vi, quando eu tinha 7 anos, o Super-Homem, o pai do Super-Homem era o Marlon Brando. Tá? E o Marlon Brando, né, o pai do Super-Homem, deposita um cristal verde na nave do Super-Homem, que vai vagar pelo espaço e virtualmente vai receber o comunicado dos pais e de todos os sábios da sua civilização de origem, todo o legado do planeta Krypton que, bom, explodiu. Na atualidade, a gente vê esse filme, o pessoal está lá de permanente no cabelo, ombreira, né? Roupa prateada, quer dizer, é um futuro completamente ultrapassado. Só que a ilusão de que seria possível transmitir um saber pela tela do cristal líquido está mais viva do que nunca. Não é mais aquele cristal verde, é a tela do cristal líquido. E a gente precisa de outro para entrar na linguagem, para se estruturar, e quanto menor se é, mais decisivo isso é. Porque, vejam, a gente leva muito tempo para dizer eu, e muito tempo para dizer este é meu corpo, e isso não está garantido. Isso pode acontecer ou fracassar. Essa é uma apropriação que depende da relação com o outro. E a gente, por isso, tem que zelar tanto pelo fato de que o bebê e a pequena criança estejam com o outro, e não isolados com tablets na mão. A Joana e a Ina me avisaram que precisam de mais uma pergunta final, e aí a gente encerra. Tem várias, eu queria agradecer, todas as perguntas são muito bacanas, mas queria só levantar a bola para a Julieta terminar com uma que indica a escolha da palavra como título da sua palestra e livro, Intoxicação. Queria saber o porquê da escolha dessa palavra, algo tóxico para as relações humanas? Sim, porque está na ordem do excesso. Está na ordem daquilo que, longe de nos vivificar, nos mortifica. E nessa dimensão é algo tóxico. Tóxico podem ser muitas coisas. Podem ser as substâncias, podem ser o consumo, pode ser a hiperconectividade virtual. Aquilo que está num excesso, que está na dimensão de fazer obstáculo aos laços, a representação, a simbolização, a sustentação das relações humanas, a representação e a historização. Nesse sentido, isso destrói, em vez de armar fio do desejo. Eu fico aqui pensando como a gente dorme hoje, né? Sem legal isso. Sonhem muito. Isso. E eu aqui me pus a recuperar uma conversa boa que nós tivemos hoje pela manhã em equipe, que é a importância na contemporaneidade de espaços de encontro e de perguntas sobre do que nos ocupamos e com quem nos ocupamos. As perguntas sobre qual é o tempo de exposição de tela, qual é o limite, quais são as regras, tanto na conversa com o Christian e com a Vera, como hoje, parecem que sofreram uma inversão. Não é na lei que a gente vai começar a resolver essa experiência, mas é no estudo afetivo dos tempos que a gente tem dedicado para o convívio humano. Essa cena do tempo da brincadeira,
que é um tempo protocolar, mas que está acompanhado por um WhatsApp respondido, é uma cena de se a gente está, de fato, se ocupando. Christian trouxe na fala dele a ideia de que, se os meninos estão vendo vídeos demais e séries demais, talvez a nossa conversa não esteja muito interessante. E eu fui para casa com essa inversão, né, pensando, o que de nós? E hoje à noite a Julieta trouxe de novo isso, né? O que de nós? Porque o começo da conversa estava parecendo indicar, então, gastem tempo com os seus filhos. Essa ideia de gastar tempo sofreu uma inversão no final, que é, vamos ver um pouco do que a gente tem se ocupado quando a gente conversa, quando a gente assiste algo juntos, quando a gente presencia um ato do caminho da casa até a escola, deve ter tantas coisas como do consultório até a padaria. E o que acontece nesses tempos que a gente tem, tanto com os adolescentes, com os jovens, como entre nós? Né? Eu fiquei pensando do que a gente tem se ocupado. A gente combinou aqui um pouco o WhatsApp e as três fizeram assim uma para a outra. Eu falei, acho que combina, mas não precisa. Né? Elas aqui me deram um jeito de dizer, ó, tem mais uma boa pergunta aqui. Então, vamos exercitar essa pergunta entre nós e nossos filhos, entre nós aqui na escola, enfim, na vida adulta e na vida profissional e familiar, sobre o que ocupa a nossa relação. Queria agradecer muito a Julieta, por esse tempo, por ela se dedicar a isso, né? Como a gente está precisando de gente que se dedique a estudar a contemporaneidade e os seus efeitos, e como nós estamos gratos por podermos, nessa noite, pensar juntos, tão pouco mediados pela tecnologia, só essa falha técnica do modelo de perguntar. Mas nós temos alguns pais que assistiram em casa, essa é uma ideia que eu fiquei aqui pensando o tempo todo, será que a gente não substituiu a presença? Que loucura isso! Então, se você está aí em casa achando que foi bacana, talvez não tenha sido. Tá? Nós vamos ter que pensar nisso. Muito obrigada. Pelas questões, gente. Obrigada para que a gente possa seguir pensando que o desafio é grande, mas é para a gente poder inventar. Não é para fazer disso um fatalismo. É para a gente pensar nas nossas invenções e pensar se a gente também não está intoxicado de trabalho. Bom. O recado que às vezes eu sei que é meio, né, meio